Noite a todos, boa noite a todas. Então, é realmente uma satisfação estar aqui dividindo esse espaço com autoridades do direito societário. Eu sou apenas o diretor da CVM de plantão, vou tentar contribuir com vocês aqui e com o nosso público. Eu tinha preparado uma apresentação. Rua, você é que projeta aí? Sou um tanto neófito aqui em Zoom. Tá, peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. E na apresentação eu vou responder as perguntas do Maurício. Eram dois pontos que eu ia passar, mas não ia responder não, viu, Maurício? Se você não perguntasse, eu não ia dizer isso que você está me perguntando, porque as boas perguntas não costumam estar no PowerPoint, né? Mas elas cabem bem em alguns slides ali. Vamos ver se eu consigo aqui. Só um minutinho. Vamos ver se ela aparece aqui para a gente. Então, para ganhar tempo aqui, eu já vou antecipar um slide padrão, que é aquele em que eu digo que as minhas opiniões não são necessariamente as opiniões da CVM ou do colegiado da CVM. Vocês estão conseguindo ver? Vocês estão vendo? Não, mas eu aqui já vejo o primeiro e uma parte do segundo, mas não tem problema não. Eu vou aqui de acordo com você, vai me orientando que eu vou passando. Tá bem. Então, esse disclaimer, as minhas opiniões não necessariamente refletem o posicionamento oficial da CVM, mas vocês vão ver que tudo que eu estou dizendo aqui, eu coloco, e depois o Juan divide, tem a devida fonte oficial, o link, o endereço eletrônico. Todos os dias eu fiz uma divulgação a respeito dos slides, os slides que vocês passaram, todos os documentos já estão numa pasta, num link. Quem quiser acessá-los pode ir no meu Instagram, tá lá no meu Stories, tem um link para acessar esses materiais. Eu estou projetando aqui, mas fiquem tranquilos porque vocês vão ter acesso ou agora, imediatamente, ou posteriormente, quando vocês forem assistir essa live, tá? Então, vamos lá, Henrique. Pode dar continuidade. Eu vou seguindo a sua ordem aqui. O próximo slide, assim, não tem como falar das mudanças normativas que vieram por conta da crise sanitária, sem falar um pouco dos impactos econômicos que a gente tentou mitigar com cada uma das modificações normativas que nós propusemos e depois divulgamos. Eu trouxe alguns slides, os que eu considerei mais significativos, só para a gente ter uma noção ilustrativa da gravidade do momento que a gente passa. Nesse primeiro slide aí, a gente tem a variação da previsão de crescimento econômico dos países, considerando a previsão antes do Covid-19 e depois do Covid-19. Esse dado não é o dado do Ministério da Economia, não é o dado do Banco Central, também não é o dado da pesquisa Focus, é o dado da The Economist Intelligence Unit, mas foi também utilizado pelo presidente do Banco Central numa exposição no último sábado, também para ilustrar a gravidade da situação. Eu trouxe aqui também para quem está acompanhando. Vocês percebem que a variação do PIB é de menos 7,9 pontos. Isso a gente está falando de modificação de perspectiva em um mês. O próximo slide. Esse slide seguinte, também para ilustrar, vocês percebem o impacto no consumo das famílias. Essa é a média de faturamento diário com cartões de débito, comparando o mês de março com o mês de fevereiro. Se fora supermercados e farmácias, o restante a queda foi expressiva. Vestuários, menos 91% de consumo de itens do vestiário utilizando cartão de débito, segundo informações aí da Elo. Próximo slide. Opa. Melhorou, né? Melhorou. Aqui também, esse outro slide mostra a variação no ano do preço dos ativos. De um lado, a gente tem a variação do câmbio, a gente teve uma enorme apreciação cambial no Brasil, mas para o nosso mercado é até mais interessante a gente ver aqui a variação do preço dos ativos da nossa bolsa, que chegou a cair 49,7%. Então, uma queda generalizada no preço dos ativos da nossa bolsa, com impactos que perpassam todos os setores da nossa economia e nossas companhias abertas, listadas brasileiras.
Próximo slide. E o que também demonstra essa desvalorização do preço dos ativos é a saída de capital. Nesse slide, a gente tem o fluxo de capital acumulado de não residentes, essa saída de capital dos países emergentes. Aqui é uma comparação da saída de capital ao longo do tempo, D mais 15, D mais 30, até D mais 90, comparando com outras crises. A crise global de 2008 é que todo mundo mais conhece, e a gente percebe que a saída de capital de emergentes na crise global de 2008 não é sequer parecido com o que a gente está experimentando nesse momento. No próximo. E esse é um dado que é, a meu ver, brutal. Mostra como é que o impacto é em todas as economias. Na economia americana, o gráfico anterior que se tinha mostrava essa crise de 2009, 2008, 2009, e aquele pequeno sobressalto ali, em março de 2009, aquilo era uma montanha nos gráficos anteriores, porque era o maior pico que se tinha conhecimento. Cresceu tanto o número de pedidos iniciais de seguro-desemprego que aquilo ali virou um morrinho artilheiro. O que a gente tem agora é um crescimento assim, exponencial. Esse é um dado agora de final de março de 2020, o número de pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Ou seja, uma crise econômica que chega forte também nos países de economia madura, com impacto evidente sobre os emergentes. O próximo. Bom, esses slides é só para ilustrar a gravidade do impacto econômico. A gente já em 10 de março expediu o nosso primeiro ofício circular sobre o assunto, um ofício da CEP, nossa área de empresas, e a CNC, nossa área de auditoria e contabilidade, ressaltando a importância de que as companhias e os auditores já considerassem, porque era o momento de preparação das demonstrações financeiras, era para estar pronto agora no final deste mês de março, já considerassem os impactos do Covid em seus negócios e reportassem os riscos e incertezas nas demonstrações financeiras. O objetivo aqui era, bom, para quem se o exercício da companhia se encerrou no final do ano, ela vai fazer apenas uma anotação para o futuro. Mas se ainda tivesse com o exercício aberto, poderia ser, inclusive, que isso tivesse que se refletir na própria elaboração das demonstrações financeiras. E também ali a gente recomendou que os auditores e as companhias também avaliassem, assim que tivesse maior previsibilidade, uma noção dos impactos nos seus negócios, a edição de fato relevante, falando do impacto nos seus negócios e também a atualização de projeções e estimativas relacionadas ao negócio. O próximo. No dia 16 de março, a gente editou a deliberação 846. Isso aqui é um ponto marcante. A gente estava com um número quase recorde de pedidos de ofertas públicas, emissões de ofertas públicas com ou sem concomitante registro. Era um momento excelente para o mercado de capitais, com a queda da taxa de juros básicos da economia, com o crédito privado valorizando. A gente estava com uma enorme safra de novos pedidos de emissões. E no meio desse caminho veio a crise sanitária. Aqui a gente alterou o prazo de interrupção. Então, quem estava tratando com a CVM o registro de uma nova emissão tem a possibilidade de pedir a interrupção do prazo. A gente alterou de 60 para 180 dias o prazo em que dessa interrupção, para que as companhias, depois desse momento, depois desse sobressalto, pudessem continuar com seus pedidos de registro de novas ofertas e, desse modo, evitar a total perda dos recursos já investidos, seja com assessoria, seja com documentação, a perda de oportunidade efetivamente. O impacto enorme para o nosso mercado estava pronto para uma grande emissão de novas ações, novos ativos. No próximo. No dia 21 de março, a gente teve que enfrentar um boato no final de semana de que o governo e a CVM cogitavam interromper o funcionamento da Bolsa de Valores. Eu trago para cá porque foi bastante marcante. Muitas pessoas me escreveram para saber se era verdade ou não aquele boato, mas não havia nenhuma e não há nenhuma discussão sobre esse assunto, com a supervisão normal da Bolsa.
A gente acredita que o funcionamento regular de infraestrutura de mercado é fundamental para o financiamento das empresas, para a economia real, para a avaliação dos preços dos ativos. E o que a gente tem visto é que a B3 tem passado por esse momento de estresse de mercado com muita tranquilidade, os dispositivos criados funcionam, circuit breaker, leilões, quando há muita variação do preço do ativo, mesmo nos momentos de maior estresse, nessa crise, tanto as regras quanto as infraestruturas de mercado funcionaram perfeitamente. E a B3 ainda colabora conosco na supervisão da atuação dos intermediários, das nossas corretoras, onde, de fato, não tem o menor fundamento. Na sequência, Juan, no dia 25 de março, e aí corroborando o que a gente tinha dito no dia 21 de março, a gente publica a nota da IOSCO, que é a Organização Internacional de CVMs, Securities and Exchange Commissions, uma nota congregando 95% dos reguladores de mercado de capitais no mundo, dizendo que estão trabalhando em cooperação e a regra é manter o mercado funcionando normalmente. A atuação da CVM, portanto, considera o que tem sido feito em todos os órgãos semelhantes nos mercados relevantes do mundo. O próximo. Bom, deliberação 848. Aqui foi a nossa primeira deliberação, o Maílson citou, em que a gente prorroga diversos prazos regulamentares. Os que a gente podia prorrogar porque já estavam em instrução. Então, essa última linha, a gente prorrogou prazos de DFs, emoções financeiras, assembleias de fundos, atuação cadastral de fundos, relatório de compliance de intermediários. Mas os três pontos mais relevantes dessa instrução, eu citei em cima. O primeiro é a suspensão do intervalo de 4 meses entre ofertas públicas com esforços restritos, aquelas para poucos investidores, valores elevados, investidores profissionais, justamente para dar liquidez para as companhias, permitir que os grandes investidores conseguissem comprar esses ativos, já que faltava recursos na economia. E a gente teve também aqui a suspensão de todos os prazos processuais que correm em desfavor dos acusados em processos sancionadores. Aqui é a pergunta do Maurício. A 848 repetiu a dicção da medida provisória 928 de 23 de março. Então, ali ficou determinado que todos os processos que correm em desfavor de acusados em processos sancionadores teriam que ficar suspensos e, para isso, também suspendeu todos os prazos prescricionais. Ou seja, os processos não correm e não há nenhum prejuízo para eles, porque a prescrição não está correndo. A gente teve uma discussão aqui, está respondendo a pergunta do Maurício, se deveria se aplicar ou não para essa fase pré-sancionadora em que as áreas estão investigando a possível ocorrência de ilícitos. A nossa primeira opinião sobre o assunto, a minha primeira opinião de assunto, a gente discutiu isso, mas não colocou isso na norma, então a minha primeira opinião sobre o assunto, é que a MP fala sobre a suspensão de prazos em desfavor de acusados. Nessa fase pré-sancionadora, a gente não tem acusados ainda. Não dá nem para dizer efetivamente quem será ou não acusado no futuro termo de acusação, relatório de inquérito. Mesmo quando a gente manda aquele ofício pré-sancionador, que é a última oportunidade de se explicar, essa última oportunidade pode ser suficiente para que não haja uma futura acusação. A acusação é o começo do processo. A princípio, na minha avaliação, não suspende os prazos anteriores, porque a ideia é que o órgão público, pelo menos, continue trabalhando. Então, ele está trabalhando lá, instruindo os processos, ainda que a nossa orientação tenha sido para ampla flexibilidade para as partes. Então, prorrogações de prazo, em princípio, vão ser tranquilamente aceitas, porque a CVM compreende que os escritórios, os acusados, não têm dificuldade em produzir documentos, acessar documentos, se relacionar com os auditores, com os acusados, com seus consultores, nessa fase, mesmo na fase de investigação. Então, a regra aqui é de bastante condescendência com eventuais solicitações de prorrogação de prazo, mas eles não ficam suspensos até começar o processo. O que a gente terá na prática é que, se houver uma acusação, a acusação é feita, o acusado, aí já acusado, ele é intimado e o prazo para se defender não começa a correr até o período lá da decretação de estado de calamidade, que é o final deste ano.
Com defesa só a partir de janeiro do ano que vem. Próximo, Juan, por favor. Um outro ofício nosso bastante relevante, e essa é entender que esses ofícios são discutidos no colegiado, principalmente num momento como esse, foi o ofício da nossa área de fundos, de 26 de março, tratando sobre desenquadramento de carteiras. Então, houve amplo desenquadramento passivo de carteiras por conta da desvalorização do preço dos ativos, realização de assembleias gerais por meio virtual, mesmo que não previsto nos regulamentos, a troca de informações também virtual entre prestadores de serviços, e aqui um público específico, como interpretar a regra de provisionamento de direitos creditórios em FDICs, porque vários direitos creditórios tiveram seus pagamentos prorrogados e podiam gerar ali provisões de devedores duvidosos, com impacto aí para os fundos. Então, uma regra aqui de provisionamento que atingiu em cheio a nossa indústria em benefício dela. No próximo. Bom, medida provisória 931, de 30 de março. Enfim, chegou a medida provisória 931. O mercado todo ansiava pela sua edição. Na CVM a gente compreende que eram muitas propostas de medida provisória em trâmite no Ministério da Economia, na Casa Civil. A gente tinha um assunto que era muito importante para o nosso mercado, mas diversos outros assuntos muito importantes para a economia de uma maneira geral. Mas, enfim, em 30 de março, uma edição extra do Diário Oficial, saiu a medida provisória 931, que estendeu o prazo para a realização de Assembleias Gerais Ordinárias. Era grande preocupação, ainda que diversas companhias já tivessem realizado as suas assembleias, já tivessem determinado o pagamento de dividendos àquela altura, mas para muitas foi bastante relevante. E ela trouxe outras medidas importantes também, a possibilidade de haver decisões ad referendo da Assembleia Geral, a competência excepcional também, todas essas excepcionais só para esse ano, do Conselho para declarar dividendos intermediários, independentemente de reforma estatutária. E aqui o ponto que vai tocar na pergunta do Maurício, permitiu que a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, pudesse prorrogar prazos estabelecidos na 6404, e depois, na nova deliberação, a gente vai aproveitar para usar isso para as demonstrações financeiras. O último ponto de destaque da NP 931 foi essa autorização para que a CVM regulamente assembleias inteiramente digitais, e vamos falar disso também. Próximo. Na 849, 31 de março, a gente vê que de 10 de março para cá, a gente passa por uma profusão de medidas, decisões e orientações para o mercado. Em 31 de março, a gente edita 849, que adia o prazo de entrega de diversas informações periódicas. A mais relevante é o prazo para apresentação de demonstrações financeiras por 2 meses. Então, um prazo a mais de 2 meses. Então, para quem tivesse um exercício social encerrado no final do ano passado, teria que apresentar até o final de março, ganhou mais 2 meses. Quem tivesse que o exercício social fosse até o final de janeiro, mais 2 meses, para além do prazo já previsto. Aqui tem um grande trade-off na decisão da CVM que vale a pena compartilhar com vocês. As demonstrações financeiras é um documento que os investidores usam para avaliar a companhia em que eles estão investindo. Então, mais tempo sem essas informações deixa os investidores às cegas com relação aos resultados da companhia. Então, por um lado, a gente não quer que os investidores passem tanto tempo sem ter acesso à informação tão importante. Por outro, a gente entende que as companhias estão com dificuldade de cumprir esse prazo, inclusive porque os próprios auditores têm dificuldade de acessar os documentos nas companhias e realizar os seus trabalhos nesse período. Nós compreendemos isso. Um elemento a mais para essa decisão sobre qual seria o tamanho do prazo da prorrogação é o fato de que, ali em 31 de março, grande parte das companhias já havia publicado as suas demonstrações financeiras. As mais relevantes, quase todas, já haviam aprovado e divulgado as suas demonstrações financeiras. Então, aquelas que não tinham conseguido entregar, que realmente tiveram dificuldade, a gente imagina que, inclusive, a maior parte delas não vai utilizar os 2 meses, se não precisar utilizar os 2 meses. Então, entre uma coisa e outra, a gente achou que 2 meses era um prazo possível. Você vê que o prazo das DFs é assim, final de março, das assembleias é final de abril.
já mesmo esse prazo de um mês, inclusive para que as demonstrações financeiras elas sejam veiculadas nas respectivas assembleias gerais. Então, nesse trade-off, a gente achou bastante razoável um prazo de 2 meses, ainda que a gente tivesse ampla liberalidade em estabelecer prazo diverso. Salvo o melhor juízo do público e da crítica, depois o Maurício me diz o que ele acha disso. Na sequência, bom, também na 849, a gente autorizou que os fundos realizassem assembleias virtuais, independente de previsão e regulamento, agora todos os tipos de fundos de investimento. A gente estabeleceu uma hipótese de aprovação automática de demonstrações financeiras em fundos de investimento. No caso em que ninguém comparece à assembleia, razões que sejam, e não há nenhum apontamento do auditor, essas demonstrações são tidas como aprovadas. E suspendemos também, aqui importante, o lock-up do artigo 13 da 476, permitindo que o adquirente de títulos aqui, ele possa negociar os ativos que ele compra em ofertas de esforços restritos em prazo inferior a 90 dias, também para dar liquidez para esse mercado. No próximo. Bom, e por fim, dia 6 de abril, última segunda-feira, a gente, aproveitando a celeridade e também a qualidade do trabalho do DREI, na minuta que colocou em audiência pública, regulamentando assembleias inteiramente digitais para o seu público, as fechadas, as limitadas, as cooperativas, também agilizamos os nossos trabalhos, aí com a liderança do diretor Gustavo Gonzalez, a gente colocou em audiência pública a nossa proposta de regulamentação das assembleias inteiramente digitais. No próximo, Juan, por favor. A gente vai migrar, portanto, para uma situação em que teremos 3 hipóteses de assembleias para as companhias abertas. A presencial, atípica, com participação presencial, e aqui a gente toma se a assembleia é presencial híbrida ou digital pelo modo de participação do acionista e não da companhia, dos seus administradores. Na perspectiva dos acionistas, ela é presencial, quando eles podem participar presencialmente e por meio do boletim de voto à distância. Ela é híbrida, se o acionista participa presencialmente pelo boletim de voto à distância e também pelo sistema eletrônico de participação, que já tinha previsão na nossa 565, o artigo da 481, e a virtual, que é aquela em que o acionista não pode participar presencialmente. A sua única forma de participação e votação na Assembleia é por meio do sistema eletrônico ou pelo boletim de voto à distância. Percebo que ficou PVD aqui embaixo. Um errozinho de digitação. No próximo, Juan. Obrigado. Bom, o que a gente colocou aqui rapidamente, eu nem pretendi estressar esse ponto, porque o André deve passar longamente na proposta dele, ou pelo menos muito bem pela proposta dele, e de fato as propostas são amplamente convergentes, as preocupações são as mesmas, considerando os públicos diversos. Eu acho que o trabalho de cada qual, da CVM e do DREI, teve o benefício de se apoiar na qualidade do trabalho que o antecedeu. Então, aqui a gente previu como linhas gerais que o edital de convocação tem que informar desde logo se a Assembleia será realizada de maneira parcial ou exclusivamente de forma digital, já estabelecer a forma como essa participação vai acontecer e com a possibilidade de os detalhes dessa participação, porque a gente percebe que haverá muita dificuldade operacional, vários detalhes operacionais para cada companhia. Esses detalhes podem ser divulgados de forma resumida em algum lugar no site da companhia. E aqui a gente criou também uma regra especial para as assembleias já convocadas, aproveitando a experiência da CVM, a CVM de Portugal, assim, permitindo que, desde que seja divulgado no fato relevante com antecedência, é possível, sim, que ela aconteça de forma inteiramente digital.
Então, aqui, novamente, a Assembleia Digital é aquela que o acionista participa somente por BVD ou pelo sistema eletrônico. E até para fins do fórum, o local de realização do negócio jurídico, a gente determina que, ainda que ela seja inteiramente digital, ela se realize na nuvem, para todos os fins, é como se ela tivesse se realizado na sede da companhia. Próximo. Bom, acho que o ponto principal aqui, para a nossa regra, é que o sistema eletrônico de votação fosse neutro sob o ponto de vista tecnológico. A gente, de propósito, deixou de escrever diversos detalhes sobre o sistema, sobre as necessidades do sistema, porque a gente percebeu, inclusive, com a própria experiência do BVD, que quanto mais você descreve esses sistemas, mais você dificulta a participação, mais você cria dificuldades e impede, inclusive, o aprimoramento da sistemática, porque o sistema precisa necessariamente responder a questões normativas que não são atualizadas na mesma velocidade com que são atualizados os sistemas informatizados. A nossa linha é de estabelecer princípios, regras gerais, o que deve constar na linha de princípios, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, e a partir daí cada companhia tem a liberdade de contratar os respectivos serviços. A Assembleia Digital é uma realidade em diversos outros países. Nos Estados Unidos, a gente também aproveitou a experiência de lá para ver que ela ocorre largamente com diversos prestadores de serviços, garantindo participação, regras de melhores condutas, como ser realizada, prazo, regras para durante, antes e depois da reunião, ferramentas tecnológicas pré-estabelecidas de registro de participação, registro do voto, apresentação de documentos. Então, a ideia é que a gente também tenha no Brasil um mercado de soluções tecnológicas para a realização de assembleias inteiramente digitais. Por favor, vamos ao próximo. Bom, e o que o sistema eletrônico dessas assembleias digitais tem que garantir? Bom, primeiro é a possibilidade evidente, né? E aqui o detalhe, deve assegurar a possibilidade de manifestação e visualização dos documentos apresentados durante a assembleia. A nossa perspectiva é que é praticamente impossível que as companhias abertas garantam a adequação da participação de todos os acionistas da empresa. Muito da participação depende da própria proatividade do acionista, da sua capacidade de se comunicar, de acessar a internet, do provedor de acesso à internet, ainda que nós já conheçamos tecnologias que garantam a perenidade do sistema, então o sistema fica disponível, 100% disponível durante aquele período, e se o acionista não consegue acessá-lo, foi ofertada a possibilidade de sua manifestação, quase que dizendo que pode ser que o próprio acionista não consiga, por suas próprias limitações, acessá-lo, mas algo semelhante também poderia acontecer numa assembleia presencial. Bom, o sistema eletrônico deve assegurar, e aqui a gente mais direto, a autenticidade e a segurança das comunicações, o registro de presença dos acionistas, dos votos e a gravação integral da assembleia. Um ponto interessante, se seria o caso ou não de ofertar a gravação integral da assembleia, se será um custo elevado ou não, mas nesse primeiro momento a gente entendeu que sim, valeria a pena, até com um documento a mais para o próprio acionista. Não dissemos se a companhia é que grava e oferece depois, ou se os próprios acionistas vão poder gravar. Novamente, aqui é uma abertura para o sistema tecnológico de cada companhia. O futuro das assembleias digitais, não sabemos. A gente coloca a regulamentação, a regulamentação vem num momento de crise sanitária que ninguém esperava. Então, o passo é acelerado por conta de algo excepcional, mas a realidade é cada vez mais a realização de atos jurídicos por meio digital ou à distância. Já havia assim, certo interesse de acionistas de empresas grandes, com capital pulverizado. A Eletrobras tem 60 mil acionistas. É evidente que eles não vão todos para a companhia, estão espalhados pelo país, e grande parte gostaria de participar, e é bem provável
que comecem a participar agora que existe a possibilidade de participação digital. Então, a perenidade, ou o uso maior ou menor dessa ferramenta vai depender bastante do papel dos investidores e, mais à frente, inclusive, de como eles, em assembleia, vão prever essa possibilidade dos seus respectivos estatutos. Bom, eu acho que é o final da minha apresentação. Vamos ver se eu consigo aliviar todos com o encerramento dela. Bom, era o final. Lá só tinha um obrigado, mas a ideia, como vocês viram, é de passar assim, bastante no que teve de alteração normativa ou de interpretação sobre normas, para a partir daí a gente poder discutir o assunto e ver que mudanças são as que mais impactaram e eventuais dúvidas do nosso público. É isso, Machado, foram